gente, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Agora Goiás, ao vivo para você aqui na TV Assembleia Legislativa. Hoje é quinta-feira, dia 2 de maio. Nós temos muitas informações importantes para você no programa. Fica atento que a gente vai estar no ar para você. Vamos começar o programa de hoje falando sobre o Parlamento Jovem. Essa é uma reportagem que a gente mostra que é um programa muito bacana, muito interessante, criado pela Escola do Legislativo. Nele, universitários se inscrevem, passam por um processo seletivo e os aprovados simulam aqui na Lego papéis, por exemplo, de deputados estaduais, de procuradores e também de jornalistas. O evento foi aberto nesta semana e a reportagem que você vai ver agora é da Monalisa Carneiro. Os mais de 900 universitários que se inscreveram no Parlamento Jovem para o programa de 2024 participaram de palestras e de uma roda de conversa que marcaram a abertura desta edição. Vou contar um pouco da minha experiência que eu tive enquanto parlamentar simulando em 2017 e principalmente compilar aquelas que foram as experiências daqueles e daquelas que simularam em 2023 e trazer para os novos, inscritos e inscritas aquelas que são as perspectivas do que eles podem esperar para esse ano. O tema foi a importância da participação das mulheres na política, dando ênfase ao problema que o Brasil tem de subrepresentação das mulheres nas casas legislativas, não só nas casas legislativas, mas também no executivo. Cauã, deputado jovem de 2023, falou sobre a sua experiência. Eu tive a chance de presidir a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E aí, presidindo essa comissão, tive esse contato com o que de fato é a proposta do Parlamento Jovem, que é a elaboração de políticas públicas por essa juventude que está tão interessada na política, que está tão interessada em renovar mesmo o Estado de Goiás, apresentar um novo para a nossa política goiana. A coordenadora do Parlamento Jovem contou quais serão as novidades para a edição de 2024. Nós tivemos esse ano 980 inscrições. Foi um recorde absoluto de todos os projetos voltados para jovens aqui na Assembleia Legislativa, jovens universitários. E as mudanças que nós tivemos esse ano foi que todos os partidos que têm representante na casa, nós abrimos inscrições para os jovens escolherem em quais partidos eles gostariam de representar. Feito isso, os 6 partidos mais votados são os partidos que vão estar conosco aqui na simulação. Gabriela falou sobre a sua expectativa enquanto deputada simulanda. Tive contato com alguns amigos que participaram no ano passado, eles gostaram bastante, disseram que foi uma experiência única e eu quero muito poder viver essa experiência também, ver como que é o dia a dia, como que funciona o cotidiano dos nossos legisladores e eu estou com muitas expectativas. Doutora Cristina explicou o trabalho que foi realizado para atrair mais mulheres para esta edição do programa. Depois de uma jornada palestrando em faculdades, fazendo o convite, eu estou extremamente feliz. Nós tivemos praticamente o dobro de inscrições de mulheres, o que significa que a mensagem chegou, ela foi compreendida e o que nós queremos é só equilíbrio. Nós não queremos ser mais, nem menos, nem mais importante, nós só queremos ter decisões equilibradas. Doutora Cristina ainda trouxe um pouco da sua experiência como parlamentar e reforçou a importância da ocupação por mulheres nos espaços públicos. Esse é o resultado de um trabalho, Eu tenho aí uma jornada nesse sentido, 2 mandatos como vereadora, 2 anos à frente da Secretaria de Direitos Humanos e agora aqui na Assembleia há 1 ano. E eu venho falando, repetindo e trazendo a clareza das pessoas, o porquê é fundamental a mulher estar na política. O exercício é importantíssimo para que a tomada de decisões tenha equilíbrio. Você sabe o que é alienação parental? Se não sabe, fique com a gente, porque a gente vai falar com a doutora Bárbara Cruvinel, que é advogada, e a gente vai falar desse tema que é muito importante, embora muita gente não saiba exatamente o que é. Isso é crime também. Doutora, tá tudo bem? Olá, Jordevar, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Doutora, vamos conversar agora. O que é alienação parental?
alienação parental é comumente conhecida como uma interferência na emoção, no emocional das crianças, provocado por um dos guardiões. Geralmente, a alienação parental ela é detectada no momento de disputa da criança por parte dos pais. Então, há uma interferência no emocional onde desconstrói a figura do outro, ou do pai ou da mãe, para que aquele que desconstrói, fique então mais próximo e evite um contato ou evite um conhecimento de quem é verdadeiramente a pessoa. Então, cria-se uma aparência que muitas das vezes não é verdade sobre o pai ou sobre a mãe, né, criança? Isso acontece muito na separação. Muito. Na verdade, a alienação parental, o que se diz é que ela pode ser, inclusive, familiar. Então, não é que a gente também trata da alienação parental como só o pai aliena ou só a mãe aliena, num provável cenário de disputa. Pode ser que, mesmo não tendo disputa pela criança, e aí é um jeito mais sensível de se detectar a alienação parental, aconteça também essa interferência na formação emocional. Falar, tá, mas o seu pai é mentiroso, a sua mãe é preguiçosa, então... Isso pode ser tanto do casal quanto, por exemplo, do avô, da avó, avó, das babás, né? É claro que no momento de divórcio, no momento de solução de união estável, esse conflito ele fica muito mais aparente, né? E aí é claro que a criança ela vai ficar ali numa briga de forças e até de ego, e aí é o que a gente fala no direito, que ele vai deixar de ser um sujeito de direitos para ser um objeto de disputa entre o pai e a mãe. Então é nesse cenário que a alienação parental ela fica mais visível, mas é perfeitamente possível de se detectar a alienação parental num casamento ou dentro de uma união estável onde não há divórcio também. Mas é importante dizer também, Jordevar, que essa detectação ou essa constatação, vamos assim dizer, ela só faz por parte de análise psicológica. Muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje na vigência da lei de alienação parental é porque todo mundo quer imputar determinadas práticas como sendo de alienação parental. E aí isso aprisiona ainda mais o problema do contexto familiar. Então é muito importante que se você pensar, será que é alienação parental? Submeta a um exame psicológico. Esse laudo psicológico feito por um profissional capacitado depois de todas as intervenções na família, é o que é o documento que comprova ou não a existência de alienação parental. Porque eu fico pensando assim, doutor, muitas vezes, às vezes essa propaganda negativa, vamos dizer assim, entre aspas, ela acaba influenciando muito a cabeça da criança e ela pode formar uma imagem muito negativa. Esse exame psicológico, ele consegue detectar isso? Ele detecta mesmo porque a gente sabe que ele não é feito por muitos pais também fazem isso. Ao sentir que tem uma possível alienação parental, leva a criança num psicólogo uma vez e aí o psicólogo, porventura, fala, não, vamos investigar, ele já sai de lá achando que já é alienação parental. Então, é possível detectar porque as intervenções, elas são recorrentes. Doutor, e, por exemplo, a senhora que trabalha sempre com isso, claro, deve ter muitos exemplos, né, situações realmente difíceis. Qual foi aquele mais complicado que a senhora percebeu que a alienação parental estava muito evidente, estava prejudicando a vida dessa criança? Tem vários, mas um que mexeu bastante comigo, tratava-se de uma criança de 3 aninhos que o pai chegou para buscar na casa da mãe. E aí ele pega, e aí obviamente dentro de uma briga judicial os pais hoje gravam, né, faz vídeo, enfim. A criança já veio para dentro do carro e aí ele falou, que bom, nós vamos pro clube, depois nós vamos assistir um filme lá em casa que amanhã o papai te traz. O pai grava ele falando, a criança de 3 anos, eu não posso dormir na sua casinha porque na sua casinha tem cobra, é perigoso, você não sabe cuidar de mim. Então assim, eu que sou mãe, essa de ter cobra, de é perigoso e você não sabe cuidar de mim, é um linguajar, é uma frase que muitas das vezes não é própria de uma criança de 3 anos. Então, aquilo ali, eu que não sou da área, né, não sou psicóloga, não tenho os artefatos técnicos para detectar, mas é uma fala que minimamente chama a atenção. Na sua casa tem cobra e você não sabe cuidar de mim. Né? É uma fala que
me acendeu uma atenção e que lá na frente, depois de, lamentavelmente, muita briga judicial, ficou constatado, sim, que a criança sofria alienação parental. Pois é, e esse já é um caso mais grave, né? Sim. O pai já percebe na hora que tem alguma coisa errada, alguém está falando muita coisa que não deve para aquela criança. Mas ela acontece também em níveis mais leves. Sim. Quais são os primeiros sintomas, os primeiros sinais, vamos dizer assim, que a pessoa tem que ficar atenta, ou o pai ou a mãe? De verdade, assim, o que a gente chega, quando chega para o advogado, esse sintoma, a gente já está num grau mais elevado, sabe, Jordevar? Mas a gente vê assim, a criança chora muito, fica irritada, a criança recusa a presença do outro. Às vezes tem muitas pessoas, muitos contextos onde associa-se a alienação parental a uma prática de violência familiar, inclusive sexual. Então, um simples dar banho numa criança pode ser um momento de inquietude da criança. Então, a depender da faixa etária, a criança ela verbaliza isso através do choro, através da escola também é um termômetro muito importante, porque a criança apresenta uma irritabilidade ou uma apatia muito grande. A questão de saúde também, as idas ao pediatra, ao dentista, também visualizam esses comportamentos, digamos, atípicos dessas crianças, né? Então, assim, num comportamento mais sensível, eu te falaria a irritabilidade ou a apatia. Eu já tive casos no escritório, mas isso aí já é um caso até mais grave, de mutismo. A criança desenvolveu um mutismo, ficou muda e ficava muda, períodos do dia, noite, muda, e procuraram médicos, enfim, levaram para psicólogos e verificaram que o mutismo estava associado a uma prática de alienação parental, que até no começo foi associada com violência sexual. Então, assim, o contexto, ele é muito complexo. Isso é crime? É crime. É crime. O que nós temos aí, algumas questões, a lei de alienação parental em si, né, e é grande a polêmica nela por isso. Nós temos aqui 3 já projetos de alteração dessa lei. Existe um movimento social não pequeno que inclusive quer que essa lei não se prospere no Brasil. Por exemplo, país como a Espanha não tem a incidência de uma lei como essa. E aí o grande problema a lei em si, ela não qualifica, por exemplo, a mãe como sendo alienadora, o crime em si. Então, nós temos aí a Lei Maria da Penha, que vai tratar disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que são aparatos legislativos que vão fazer essa leitura do contexto familiar. Mas a crítica é muito ácida à lei de alienação parental por isso, porque ela teve opções ou teve oportunidade de tipificar algumas condutas, não tipificou, e teve a oportunidade, inclusive, de esclarecer quem é o alienante, né? E aí não fala. Então, quem é contra a lei defende exatamente esses pontos. A senhora falou que é crime. E a pena? Como é que se define isso para que a pessoa possa, por exemplo, ser punida? Na verdade, aí tem que analisar exatamente o caso concreto. Por quê? Porque a gente tem que analisar qual foi o contexto. Foi violência? Porque a violência, simplesmente, a alienação parental, você vai ter, por exemplo, qual o contexto do crime que incidiu. Eu tive já um caso de alienação parental onde a mãe, por exemplo, ela simplesmente pegou a criança e viajou para outro país com a criança, sem avisar, sem nada. Então aí você vai pelo crime de rapto, por exemplo. Então depende muito do contexto. E aí teria que ser análise do penalista, Jordevar, que aí eu teria que ter uma análise muito mais minuciosa. É muito complicado, estou percebendo que é uma situação complicada. É sensível a situação, é complexa. Eu falo que enquanto pai, enquanto mãe, eu fico assim, a gente trabalha na área, mas é muito difícil você apresentar soluções. Os danos psicológicos para essa criança, doutora? A antropologia e a psicologia ensinam que os danos vão desde uma insegurança, uma reprodução de condutas, né? Às vezes a psicologia traz que a criança que foi alienada, ela vai ser um adulto alienador. Também a falta de segurança emocional, a instabilidade, aí há estudos que dizem que associa-se à bipolaridade. Enfim, o caminho da ciência, onde tem-se uma infância com interferências emocionais, sem segurança afetiva para a criança, ele pode desdobrar infinitamente em condutas não salutares para essa criança. Doutora, por exemplo, nem sempre o pai ou a mãe
Quando alguém perceber que não é da família, às vezes uma pessoa que trabalha, ou às vezes um outro parente mais distante, percebe que ou o pai ou a mãe está exatamente colocando na cabeça da criança coisas que não devem, coisas maldosas em relação a outra pessoa, o pai ou a mãe. Qual é o caminho para que ela possa denunciar? A gente tem aí a rede de proteção à criança e adolescente, que vai desde aos conselhos municipais e estaduais de criança e adolescente, a DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, uma delegacia especializada, o próprio Ministério Público, né, e o CAU da Infância que a gente fala, as comissões, por exemplo, da OAB de Criança, de Infância e Juventude também auxiliam nisso. Mais isso, os conselhos de escola, nos hospitais, né, na rede de saúde pública, e não sendo possível, procure a Defensoria Pública, procure uma orientação, os conselhos de psicologia, né, nós temos aí várias assistências gratuitas para a população e também, claro, o seu advogado da sua confiança, lembrando que tudo isso que a gente fala dessa rede toda são especialidades, então assim, não adianta você buscar primeiro eu digo assim, buscar conhecer a alienação parental naquele contexto seu, se você não buscar com profissionais especializados. Exatamente. E a discussão tem que ser aprofundada em nome da saúde dessa criança. Exato, a saúde É a criança que é o alvo principal disso. Doutora Bárbara Cruvinel, muito obrigado pela entrevista, prazer recebê-la aqui, volto sempre. Obrigada a vocês. A gente continua agora, vamos falar da virada ambiental. Em parceria com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a Escola do Legislativo promoveu a ação formativa do projeto Virada Ambiental. Quem acompanhou foi a repórter Maristela Ramos. Preocupada com a sustentabilidade no setor público, a deputada Rosângela Rezende, madrinha do projeto Virada Ambiental, realizou na Alego, em parceria com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, um curso para servidores públicos municipais. A parlamentar ressaltou a importância da proposta para o estado de Goiás. Quem sabe a gente atinge aí nesse ano eleitoral, dentro das políticas públicas, das propostas dos pré-candidatos a prefeitos de todo o estado de Goiás, a pauta ambiental, para que a gente tenha aí a nossa sustentabilidade no setor público, que é tão importante, é inegável, todos viram os impactos das mudanças climáticas, as questões dos impactos dos resíduos sólidos que a gente está percebendo na nossa cidade. As aulas, que totalizam 8 horas de aprendizado, estão sendo realizadas no Auditório 2. O professor, logo no início das atividades, destacou para os alunos os conteúdos a serem trabalhados. Nós vamos fazer um passeio hoje que a gente vai para um contexto, que é um contexto da sociedade, mas nós vamos também para um contexto, que é o contexto das pessoas, do grupo, do trabalho em grupo, da nossa responsabilidade. Então, é assim que nós vamos estar trabalhando hoje. Entre funcionários públicos de diversos municípios, o analista ambiental da SEMA de Santo Antônio dos Coberto espera adquirir mais conhecimento e explica como está sendo o desenvolvimento com o projeto Virada Ambiental. Recuperações de áreas de nascentes, né, com o desenvolvimento de plantios, né, realizando com os municípios, né, e a Secretaria do Meio Ambiente ela trabalha a parceria junto com os produtores rurais, né, no reflorestamento das APPs e das nascentes com as mudas que são fornecidas pelo Estado e outros entes do Estado de Goiás. Olha, gente, nós vamos falar que desde 2014, preste atenção nessa reportagem, porque nós vamos falar de uma festa muito bonita, que é o Encontro das Coroas do Divino Espírito Santo. Tudo isso começou na cidade de Jaraguá e esse evento neste ano foi para a cidade de Goiás, a nossa antiga capital. E quem acompanhou foi a repórter Andréa Santana. Hoje estamos aqui na histórica Vila Boa, no coração de Goiás, onde a fé e a tradição se entrelaçam em um evento de um significado profundo. É o 8º Encontro Estadual de Coroas do Divino Espírito Santo. Celebrando uma década de devoção, esta festa, que pela primeira vez acontece na cidade de Goiás, reúne fiéis e devotos em uma jornada de fé e devoção. Foi através de um sonho que eu tive quando fui imperador, no ano de 2014,
naquele momento, nesse sonho, eu vi muitas coroas. Como a gente estava ungido naquele ano, a gente percebeu que o Espírito Santo queria alguma coisa. E essa alguma coisa seria fazermos um encontro das coroas. Acordei no dia cedo, falei com a Simone, minha esposa, Simone, tive um sonho assim, vamos fazer o encontro das coroas. Procuramos o pároco, ele achou a ideia maravilhosa, procuramos o bispo, ele aceitou a ideia também e partimos para fazer o encontro das coroas no meio da festa do Divino em Jaraguá. Hoje nós sabemos que temos 30 cidades, mais de 30 cidades que tem a festa do Divino Espírito Santo e tem a coroa do Divino Espírito Santo. Hoje a gente percebe que o Espírito Santo de Deus, ele quer isso, ele quer atingir as cidades que têm vontade de criar a festa, eles nos procuram porque nós temos a comissão para dar essa assistência. E assim está acontecendo em diversas cidades, Santa Terezinha, Bela Vista, todos estão querendo reativar a cidade. Isso a gente percebe que é o Espírito Santo de Deus agindo na vida de todos. Desde sua origem humilde em 2014, na cidade de Jaraguá, este encontro tem sido calorosamente recebido pelos representantes das coroas de diversas localidades. A proposta é unir regiões que nutrem uma profunda devoção ao Divino Espírito Santo. Para nós é uma satisfação muito grande, né, como imperador, representar a nossa cidade de Jaraguá pela festa do Divino Espírito Santo. É uma gratidão muito por estar aqui hoje nesse 8º encontro de coroa, né, feito um convite, né, pelo casal. Nós estamos muito alegre e já aproveitar e fazer o convite para a nossa festa, né, dia 10 a 19 de maio. É um momento de muita gratidão, né, vivendo a nossa tradição, mostrando para a pessoa, né, o que é a nossa tradição, a nossa fé representa, porque assim, é um jeito de mostrar para as pessoas que estão chegando, as crianças que estão crescendo, para não deixar morrer. É muito bonito, gente, é o encontro de coroas. Começou na cidade de Jaraguá, então a gente ainda tem uma responsabilidade maior, né, com esse encontro. E que, se Deus quiser, vai ser lindo e maravilhoso. Está sendo lindo e maravilhoso. Mas a importância desse evento vai além da fé. O deputado estadual Lineu Olímpio oficializou o circuito do Encontro das Coroas do Divino Espírito Santo, incluindo no calendário oficial de eventos do estado de Goiás. O glamour da cidade de Goiás e a participação de todos os 22 municípios que hoje fazem parte desse evento mostra que era necessário nós apresentarmos um projeto de modo que o governo do estado absorvesse esse grande encontro no seu calendário estadual de cultura e turismo. Por isso que nós apresentamos um projeto de lei que foi apresentado em 2 votações, está na sanção do governo, para que a gente possa, a partir de agora, ter no calendário estadual o encontro da coroa do Divino Espírito Santo no estado de Goiás. Enquanto os tambores ressoam pelas ruas históricas da Vila Boa e os fiéis seguem em procissão, é impossível não se deixar envolver pela atmosfera de devoção e gratidão que permeia este encontro. É como se as paredes centenárias da cidade guardassem segredos e bênçãos, testemunhando mais um capítulo desta jornada espiritual que atravessa gerações. Isso talvez seja assim, uma mistura de emoção, né? Tradição, cultura, porque a minha cidade, eu fui nascida e criada, né? Eu tenho 66 anos. Fui nascida e criada dentro da cultura, dentro dessa tradição, e é muito emocionante. Até a gente se arrepia quando fala do Espírito Santo. Ele é muito presente na vida da gente, muito. É grandioso demais, muito emocionante, sabe? A gente participa, a gente tem a fé no Divino Espírito Santo, a gente é católico, graças a Deus. Então é emoção demais, todo ano é uma emoção diferente. Para a cidade de Goiás, que recebeu este encontro, a celebração vai muito além de uma simples festividade religiosa. É um momento de unir comunidades e de preservar uma parte essencial da cultura de Goiás. Aqui tem a questão da religiosidade, né? Religiosidade, mas também um incentivo à cultura e um incentivo, um fomento ao turismo também. Então, eu tenho que parabenizar o deputado Lineu Olímpio, que tem se destacado como uma pessoa que valoriza a cultura, que investe na cultura e que coloca o seu mandato também para esse fortalecimento, para mostrar o que Goiás tem de bonito e que convida outras pessoas a virem para todo o estado. Goiás, cidade é uma, mas todo o estado de Goiás é muito rico na questão cultural. Assim, em meio a orações, cânticos e celebrações, este encontro, além de expressar a fé, também renova o compromisso de manter viva uma tradição
que é um verdadeiro tesouro de Goiás. Chegou a hora da gente falar de futebol e tem notícia boa, né? Notícia boa é com ele, né? O Hugo Duarte está sempre aqui para comentar, para trazer as informações. Ô Hugo, tá tudo bem com você? Ótimo. E com você, tudo bem? Eu também estou ótimo. Então tá ótimo. Tá o Atlético também deve estar ótimo lá. Venceu o Brusque por 1-0. É? Na Copa do Brasil e fora de casa. Tem um detalhe. O jogo, não foi por isso que o Atlético venceu, o jogo foi na Arena Joinville, não foi em Brusque. No campo do Brusque. Isso facilitou um pouco para o Atlético. Ô Kennedy, pode colocar o gol aí, que eu quero inclusive falar, porque quem marcou o gol é a pessoa que está sempre ali dentro da área, sempre fazendo gol, que é o grande Luiz Fernando, né? Fernando, o artilheiro, a peça principal juntamente com Shailon, né? Ele sempre na hora que precisa lá, resolve. Rapaz, de fora da área, hein? Tá vendo como que foi a Arena Joinville vazia? Não tinha quase ninguém assistindo o jogo do Brusque? Porque foi em Joinville esse jogo. O que eu tô avaliando esse gol aí, você percebe, é quando o jogador tem iniciativa, parte para cima e até de fora da área resolve. Tem um detalhe, Jorneva, que desde quando eu jogava no infantil, como goleiro, obviamente, os treinadores sempre pediam para chutar de fora da área. E os jogadores brasileiros não estão muito acostumados. E quando chuta, olha aí o que aconteceu. O golaço do Luiz Fernando, um chute que era defensável. O goleirão estava mal colocado também nesse lance. Por que o povo hoje não está chutando mais de fora da área? Não tem qualidade mais, não treina. Porque falta não mesmo, faz o fundamento do chute. Não tem fundamento. Você vê que os gols hoje não tem aquela pintura, aquela beleza como tinha dos craques de antigamente, que você viu Reinaldo, Sócrates, Zico fazer, né? Criatividade. Hoje em dia, os gols acontecem, o jogador fala, até aquele eu fazia, até minha avó fazia. E é interessante, você falou num negócio, eu estou lembrando aqui agora. Os dois maiores goleadores aqui de Goiás hoje, o Paulo Baia, né, e o Luiz Fernando, fazem muito gol de fora da área. Chuta, porque chuta, né? Acredita. Você tem que sempre acreditar na falha do goleiro, né? Então você tem que chutar. Se você não chutar, porque você quer entrar dentro da área, driblar o goleiro, a torcida, e aí, meu querido, se você não chutar, não sai gol. Tem que arriscar. Esse resultado, agora tem um jogo de volta, não tem? Tem o jogo. O jogo agora, dia 22 de maio, é o segundo jogo. O Atlético joga, obviamente, pelo empate. Se perder por diferença de um gol, pênalti. E se bater por mais de um gol, classificado também. Agora, classificando, vai embolsar uma grana boa, 3.400.000. Só nessa fase? Não, nessa já ganhou, já recebeu, né? Já? Nessa fase que ele disputou, foi 2.400.000. Classificando, 3.400. É muita grana. Para nós não é muito não, né? Mas para o Atlético é muita grana. Para você. Mas a gente está brincando aqui, gente, mas é porque a gente sempre fala que a Copa do Brasil é o campeonato mais rentável dos campeonatos brasileiros, dos torneios brasileiros, né? Sim, 70 milhões para o campeão. Todos que participam da primeira fase já entram com 780 mil no bolso. Agora, uma coisa interessante, essa vitória, além da vitória de 1-0, ela tem um outro significado. O Atlético veio numa fase difícil. Sim, o Atlético veio no empate com a Internacional. Na Copa do Brasil venceu ontem o Brusque por 1-0. E um detalhe, o jogo contra o Juventude, que seria domingo, foi adiado, tá? Não terá o jogo do Campeonato Brasileiro, deve ser remarcado talvez para a semana, para quarta-feira, porque no outro domingo o Atlético já joga com o Cruzeiro, né, em casa. Então esse jogo do Juventude deve ser para o meio da semana, talvez quarta-feira da semana que vem. Exatamente essa suspensão desse jogo, esse cancelamento por conta da chuva, né, que está castigando, inclusive pedir orações, né, para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, porque a chuva está muito intensa e a previsão é de que hoje e amanhã continue também nesse mesmo patamar. 10 pessoas já morreram, o número está crescendo, centenas de municípios estão em estado de calamidade, muitas pessoas estão desaparecidas, situação realmente lamentável, né? O jeito é a gente pedir a Deus para amenizar o sofrimento lá dos nossos irmãos. É, isso aí mesmo, a coisa não está boa, principalmente lá para o sul, e geralmente, ultimamente, né, Jorge, onde é que chove,
ou chove muito ou não chove nada, não tem meio termo mais. Né? É interessante, você viu, o Rio Grande do Sul foi duramente castigado em setembro do ano passado, setembro. Geralmente mês de janeiro, São Paulo sempre também, né? É castigado. Aliás, o Brasil todo está sendo castigado. Tá certo. Agora, vamos continuar com Copa do Brasil. Hoje tem mais Copa do Brasil. Goiás e Curitiba. Goiás e Cuiabá. Cuiabá às 21h30 na Serrinha, né? Aquele horário maravilhoso de ruim, né? Eu estou dormindo. Nós acordamos às 5 da manhã, mas você tem que dormir às 9h30. 6 horas da tarde eu já estou dormindo. Agora é a primeira partida, né? É o contrário do Atlético. O Atlético vai definir a vaga jogando em casa, o Goiás é o contrário, né? O Goiás tem que aproveitar hoje a situação do Cuiabá, que está uma situação, né? Uma polêmica danada, presidente, com jogador, enfim, o time está atravessando uma fase horrorosa. Então o Goiás, ganhando o jogo hoje, vamos lá, a diferença de 2 ou 3 gols, ele já joga fora de casa com o Cuiabá, com a vantagem de administrar a partida. E qual que vai ser o resultado, por favor? 2-0 Goiás. Engraçado, eu estou com essa opinião também. 2-0 pro Goiás também. O Cuiabá está mal, mas não é tanto para tomar 3, 4, 5, não. Você sabe que eu acertei de novo o placar. Ontem eu apostei um pão de queijo, né, com o Matheus Medeiros, né? Ele falou que ficaria 3-0 para o Atlético, né? Que é o grande jornalista Matheus Medeiros. Torcedor do Atlético, né? Provavelmente. 3-0. Que eu falei para ele que ia ficar 1-0, né? Eu imaginava um empate. Eu disse o empate e o Atlético classificava em casa, mas ele já adiantou a classificação. Muito bom. Agora, que avaliação você faz do Luiz Fernando, hein? Vai ficar muito tempo no Atlético? Olha, o Luiz Fernando saiu, teve no Atlético, foi emprestado, né, para várias equipes, o Botafogo, fora do país, voltou para o Atlético e está numa fase maravilhosa. Então a tendência, se continuar assim, é ter interesse de outros clubes. Mas provavelmente ele fica o Campeonato Brasileiro, né? Fica. E o Atlético, hoje o Atlético, antigamente, Jordeval, o Atlético tinha jogadores emprestados dos clubes. Quando o jogador começava a fazer gol, esses clubes requisitavam a volta ou vendia para fora. E hoje não, hoje o Atlético tem jogadores praticamente do Atlético. Então ele pode continuar. Claro, se tiver uma proposta boa que interessa bastante ao Atlético, o Atlético vai negociar. Tá certo. E o Vila? O Vila joga sábado às 18 horas em casa contra o Operário, que empatou com a equipe do Grêmio ontem pela Copa do Brasil por 0-0. O Operário tem 6 pontos no Campeonato Brasileiro, 2 vitórias em 2 jogos. É um adversário muito difícil para o Vila. Eu estou acreditando, claro, torcendo para o Vila, mas para mim isso aí vai um empate. E esse jogo é importante para o Vila Nova, hein? Importantíssimo. Veio de derrota para o Sport. Tinha vencido o primeiro jogo diante do Guarani, agora precisa, se quer pensar em Série A, tem que bater principalmente os jogos em casa. Hugo Duarte, eu quero te agradecer mais uma vez, amigo, por estar aqui comentando com a gente o futebol e um comentário muito bom, que é a vitória do Atlético, né? O Atlético venceu, agora tomara que recupere, né, porque não está tão bem no Campeonato Brasileiro, venceu a Copa do Brasil. E o Vila Nova, vamos torcer aí. Um abraço, muito obrigado, é sempre um prazer estar com você, Jorge Avari. E lembrando a você que às 11 horas o Alego Esportes aguarda por você. Ali tem muito assunto interessante, muitos comentários, é esporte puro. Isso aí, às 11 horas, hoje, o Alego Esportes. Abraço para você, obrigado mais uma vez, a gente vai continuando aqui com o nosso Agora Goiás, vamos falar de eleições municipais. Gente, olha, esse ano é muito importante, nós vamos escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de mais de 5 mil municípios Brasil afora. Então você não pode deixar de votar. E a Escola do Legislativo abriu inscrições para o seminário Eleições. Esse encontro acontece entre os dias 6 e 7 de maio e tem o objetivo de levar conhecimento, de atualizar e capacitar os servidores públicos no que se refere às eleições de 2024. As informações são da Patrícia Lee. O futuro dos 5.568 municípios do país está em nossas mãos. No próximo dia 6 de outubro, o nosso direito de exercer a cidadania chega em forma de voto. E nesta hora, faz toda a diferença conhecer seu candidato, a sua proposta,
bem como as principais mudanças da nova legislação eleitoral. Nós sabemos, teremos a maior eleição do Brasil a ser realizada no dia 6 de outubro de 2024, no qual Goiás elegerá 246 prefeitos, 246 vice-prefeitos e milhares de vereadores no estado de Goiás. E a Assembleia entende, através do presidente Bruno Peixoto, que é importante a gente estar qualificando os nossos servidores e o público externo para as novas regras das eleições de 2024. Neste ano, há inúmeras mudanças nas regras eleitorais. Elas trazem inovações no sistema de arrecadação de recursos e nas áreas de combate à desinformação, à violência política de gênero e às fake news. Atento a esse cenário, a Alego, por meio da Escola do Legislativo, promove entre os dias 6 e 7 de maio um seminário direcionado à nova legislação eleitoral, as normas que a compõem e as principais mudanças das eleições municipais de 2024. 2 dias intensos de conteúdo e debate. Como todos sabemos, estamos no ano eleitoral e é passar informações de relevância aí para os nossos servidores públicos que estão à frente da administração pública, como alguns cuidados que eles devem ter esse ano, algumas condutas que são vedadas. O desembargador Cláudio Veiga Braga vai estar presente com a gente já no lançamento do evento e nós vamos lançar também, Patrícia, é muito importante, a cartilha do Legislativo Eleitoral para as eleições de 2024. As inscrições já estão abertas. Ao todo, 140 vagas serão disponibilizadas a servidores públicos de forma presencial e também híbrida. O curso também será realizado através do nosso canal do YouTube, Escola do Legislativo Alego, onde o aluno pode se inscrever através do nosso site e participar à distância do nosso seminário. Todas as atividades da escola é chancelada pelo MEC e nós fornecemos um certificado para todos aqueles participantes. Olha, vamos falar sobre palestras que sempre acontecem aqui na Assembleia Legislativa. Uma delas fala sobre a menopausa, que interfere não apenas no ciclo menstrual das mulheres, mas a pele também sofre impactos. Isso foi assunto de uma palestra aqui na Alego, ministrada pela nossa colunista e também ginecologista Mariana Mello e pela dermatologista Flávia Grande. A reportagem é da Maristela Ramos. Quando se fala em menopausa, o nosso pensamento vai logo para o ciclo menstrual e não costuma sair daí. A pele não fica de fora das mudanças ocasionadas por essa fase do ciclo vital, viu? Preocupadas com essas alterações, as ginecologistas Mariana Mello e a dermatologista Flávia Grande promoveram uma palestra na Alego para as servidoras da casa e ressaltaram a importância de nós, mulheres, nos preocuparmos com esses impactos. A gente precisa aprender a viver melhor, né? A chegar na velhice de uma forma mais saudável. E quando a gente fala de pele, a gente não fala só de estética, a gente fala de bem-estar, de saúde, né? De harmonia. Hoje, com a longevidade grande, né, a gente tem que abraçar realmente esse processo para a gente conseguir envelhecer melhor. Então eu vou mostrar o que a gente pode fazer, o manejo, que depende principalmente da própria pessoa, que é aquela rotina saudável, os cuidados do dia a dia, e também vou mostrar o que a gente pode fazer dentro do consultório, quais os procedimentos estéticos, a periodicidade e como tudo isso pode potencializar os efeitos que a gente vê na nossa saúde e, consequentemente, na nossa beleza. As servidoras parlamentares ficaram contentes de adquirir mais conhecimento sobre o assunto. Foi o caso da Sirlene Lima, que destacou sua preocupação com a menopausa e os cuidados necessários nesse ciclo. A gente tem que estar sempre prevenido nessa época, né? Porque a menopausa não deixa de ser um agravamento para as mulheres, né? Mais de idade. Então a gente espera que essa palestra seja assim bem eficiente para que a gente possa estar sempre prevenindo o envelhecimento, né? Gente, com um total de 25 projetos legislativos na última sessão ordinária desta semana, os parlamentares esgotaram as pautas. Veja mais detalhes na reportagem da Tiara Castilho e do André Lacerda. Na apresentação de matérias, o deputado André do Prêmio destacou 2 projetos seus. O primeiro institui a política pública de redes de apoio para as famílias de pessoas com autismo.
O outro trata de autenticação de mídia criada ou modificada por inteligência artificial. Depois de ter passado por tratamento intensivo em razão de um infarto sofrido na sexta-feira, dia 19 de abril, o deputado Wilde Cambão retornou aos trabalhos e foi bem recebido pelos parlamentares. Passei por um processo difícil esses dias, mas hoje, graças a Deus, já totalmente recuperado e podendo voltar aqui hoje aos trabalhos, voltar a rever os amigos. E fui muito bem recebido por todos, o carinho que todos não só dos deputados, mas dos servidores da casa. É importante saber que o ser humano foi bem acolhido. Entre os projetos apreciados durante a sessão, destaque para a aprovação definitiva da matéria que autoriza o governo de Goiás a instituir na Secretaria de Estado da Educação um bônus por resultado no ano de 2024. É salutar, sem sombra de dúvida, mas o governo poderia e pode, com toda certeza, fazer um planejamento e dar a titularidade dos professores. Eu acho que é o mais importante agora. No final do ano já está garantido o recurso do bônus aos servidores da educação. Então, acho que é uma medida rápida. Nós fizemos sessões segunda e terça, né? Quer dizer, antecipamos a de quinta para segunda-feira, sessão extraordinária, que eu tenho convicção que nossa parte aqui nós fizemos. O plenário também aprovou em segunda votação, com 25 votos favoráveis e nenhum contrário, o projeto que estabelece de forma definitiva que as sessões ordinárias de quinta-feira, agora aqui na casa, vão acontecer às 10 horas da manhã e não mais às 3 da tarde. Também às quintas-feiras vão acontecer aqui às 9 horas da manhã a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Foi um projeto de resolução de nossa autoria, mas colhi a assinatura de todos os deputados estaduais que entendem, junto comigo, que a sessão de quinta-feira, sendo a única que ficou de modo híbrido, possa ser realizada às quintas-feiras, às 10 da manhã. Lembrando que tem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, às 9, bem antes da sessão, para que nós possamos trazer os projetos votados e apreciados e aprovados na CCJ para a sessão plenária e possamos votar aqui, continuar trabalhando cada vez mais para o benefício do cidadão goiano, apoiando o governador Ronaldo Caiado e juntos os deputados estaduais haveremos de fazer muito mais pelo nosso estado. Ela vai facilitar e muito, principalmente nesse período em que nós estamos discutindo aí as pré-campanhas no município de Goiás, também no período eleitoral vai facilitar que você tenha na quinta-feira a condição de estar presente no período da tarde, noturno, nos municípios e aí facilitar a representatividade do parlamentar nos municípios que ele representa. Nós vamos falar agora sobre a posse do novo presidente e também do vice-presidente do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Bruno Peixoto e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, participaram. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Edrisa Borges. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, participou nesta terça-feira da cerimônia de posse do novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, e do vice-presidente desembargador Ivo Fávaro para o biênio 2024-2026. Natural de Goiânia, Luiz Cláudio Veiga Braga formou-se em Direito e, em 1983, ingressou no Ministério Público. No ano de 2009, assumiu o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás. Durante a solenidade de posse realizada na sede do TJ, ressaltou que terá um diálogo aberto com todos os poderes para entregar um trabalho coeso, estabelecido na democracia e na transparência. Já há diálogos abertos, diálogos que já foram estabelecidos para que possamos conjugadamente atuar, seja no segmento da justiça eleitoral, que é a protagonista dessa questão, seja nos segmentos das instituições públicas, governamentais, inclusive com tratativas que eu já farei a indicação e já antecipo aqui. Nas eleições deste ano, a Justiça Eleitoral em todos os municípios contará com o maior contingente de policiais já visto na história de Goiás. Então vamos ter uma conjugação de todas essas forças para dar ao processo eleitoral visibilidade
eficácia, evitando ocorrências desastrosas. O governador do estado, Ronaldo Caiado, fez uso da palavra e disse que o atual presidente terá um grande desafio pela frente, principalmente no que tange ao combate à criminalidade eleitoral com as fake news, mas acredita na credibilidade e na competência do atual presidente. Essa prática criminosa, ela pode interferir num processo eleitoral e ficando logo após a dificuldade de se restabelecer a verdade. Acho que é o momento mais desafiador que vocês vivem, será exatamente essa eleição de 2024, lógico, seguido da eleição de 2026. Mas eu tenho a certeza absoluta, conhecendo o desembargador Luiz Cláudio, sabendo da sua independência moral e a sua firmeza, junto com todo o colegiado do Tribunal Regional Eleitoral, Goiás dará exemplo no processo eleitoral de 2024 com muita rigidez. O presidente da Alego, Bruno Peixoto, também destacou a experiência como primordial para a entrega de um trabalho de excelência. Luiz Cláudio, um desembargador experiente, foi promotor de justiça, tem conhecimento, tem capacidade e tenho certeza que sob a sua condução, o Tribunal Regional Eleitoral vai sim, cada dia mais, trabalhar no sentido de respeitar a vontade popular. Ainda na solenidade, foram empossados também juízes membros substitutos da classe dos desembargadores do TRE. Gente, por hoje é só. O nosso programa Agora Goiás, ao vivo para você na TV Assembleia Legislativa, fica por aqui. Mas amanhã a gente volta no mesmo horário. Um abraço para você e até lá.